Muito bem, senhores, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast, o Alastors Pod. Estamos aqui com nossas apresentadoras, essa que vos fala, Rayane, Anne, Lívia e Débora. Então, no podcast de hoje, a gente vai discutir algumas temáticas, digamos assim, que polêmicas. Que tal começar com um problema que literalmente existe desde a descoberta do Brasil? Rayane, eu soube que você sabe bastante sobre essas comunidades nativas. Em relação aos povos originários e aos protestos no quesito de defensoria das terras, essa situação é bem constante, certo? Sim, é um outro grupo que vem tendo bastante pautas e isso é bom, já que certas causas precisam mesmo ser debatidas. Não é de hoje que a gente sabe de toda uma luta em relação à demarcação de terras. E atualmente se discute muito a questão do marco temporal, que diz respeito a mudar a política de demarcações de terras para que só sejam demarcados os territórios que eles ocupavam ou disputavam em 1988. Só que eles estavam aqui há muito mais tempo. Em comparação a antes, ainda existem muitas dificuldades para os indígenas que vieram para as cidades? Assim como todos esses grupos que a gente ainda vai citar, né? Os povos originários, eles não ficam de fora e sofrem sim, porque ainda existe uma visão antiquada de que os indígenas são menos providos de conhecimento e quando eles transitam das aldeias para as cidades, eles deixam de ser o que eles realmente são. E existe toda uma discriminação por parte da sua cultura também. Então, Anne, qual a sua proposta de hoje? Vamos de comunidade LGBT. Esse tocou na ferida de uns. Dizem que não foram ensinados direito ou que simplesmente não têm amor de algum divino. Infelizmente ainda tem pessoas que pensam assim. Mas, sinceramente, é só uma forma de esconder a sua homofobia. Por mais que no nosso país tenha uma lei que diz punir quem comete um crime contra uma pessoa LGBT, seja ele verbal, físico ou de caráter psicológico, sabemos muito bem que na prática não é assim. A homofobia é rejeição a outro ser que simplesmente decidiu ser quem é de verdade. E isso traz um grande problema social à tona, que é você não poder gostar de outra pessoa, independente de quem ela seja, ou só ser você. Aí está o problema. Realmente é uma questão bem complexa. E tem também uma grande parte de quando eles aceitam, entre muitas aspas, ficam falando que são praticamente todos iguais. E mais um erro da sociedade. Esse é um termo extremamente ofensivo. Dentro daquela bandeira de arco-íris tem 28 bandeiras de diferentes sexualidades. Nisso vem a problemática de que a pessoa já demorou muito tempo para se descobrir e se aceitar, porque não é um processo rápido. E ainda vem comentários desse tipo, menosprezando no que ela se identificou, só piora a situação. Imagina, você finalmente aceita como uma sexualidade, digamos, pansexual, e vem uma pérola dessa e diz, não, meu Deus, é a mesma coisa que bissexual. Como deve ficar o psicológico dessas pessoas? Uma coisa que muita gente ainda falta entender é que se tem nomes diferentes dentro desse meio, então sim, tem significado, características ou somente um detalhe que não bate. E entrando nessa mesma linha de preconceito, uma coisa que a gente vê direto desde o início mesmo é a questão do racismo, né? Isso engloba, inclusive, o mercado de trabalho, porque geralmente pessoas pretas têm uma dificuldade maior em conseguir cargos de liderança nas empresas e também cargos que exigem uma maior exposição. Exatamente, e a nossa Constituição traz uma certa proteção, mas essa estrutura legal que a gente tem não consegue fazer com que a sociedade caminhe numa situação diferente. As coisas foram evoluindo com o passar dos anos, mas esse tipo de situação ainda acontece bem debaixo dos nossos olhos. E a representatividade é extremamente importante, principalmente para meninas pretas que precisam saber que elas têm potencial, que elas podem chegar lá. Meu Deus, sim. E esse é um problema que vem de muito tempo, né? Sim, no Brasil escravista, os papéis dados às pessoas eram determinados pela cor da pele que elas tinham. E enquanto trabalhos considerados nobres, como na área da administração pública e na justiça, eram reservados aos brancos, o trabalho manual e mal remunerado das matas, fazendas e minas era realizado por negros. Agora, indo para a pauta de pessoas PCDs, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você sabe quantas pessoas com deficiência existem no Brasil?
Olha, segundo o censo do IBGE de 2010, existem cerca de 45,6 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência no Brasil, o que representa 23,9% da população no total. É realmente uma quantidade bem abrangente. E quais são os tipos de deficiência mais comuns? Você pode explicar pra gente? Olha, os mais comuns são o deficiência visual, deficiência motora, a auditiva, a mental ou intelectual. E como é a qualidade de vida dessas pessoas? Infelizmente, a qualidade de vida de pessoas com deficiência no Brasil ainda é muito precária. Elas enfrentam muitas dificuldades de acesso à educação, saúde, ao trabalho, à cultura e ao lazer. Além disso, sofrem com a falta de infraestrutura adequada, de políticas públicas efetivas e de respeito aos seus direitos humanos. Muito bem, então chegamos ao final das nossas pautas. Muito obrigado por terem nos acompanhado até aqui e discutido junto com a gente. Espero que vocês se disponham a ouvir os nossos próximos episódios.